sabia que o câncer de mama é o mais incidente em mulheres no mundo? Em 2018, mais de 24% do total de casos foram de câncer de mama. E no Brasil, como está a situação? No período de 2014 a 2018, os óbitos por câncer de mama ocuparam o primeiro lugar no país, representando 16,5% do total de óbitos. Para este ano de 2020, foram estimados 66.280 novos casos. A partir dos 40 anos, a incidência do câncer de mama tende a crescer progressivamente, assim como a mortalidade por essa doença. Na população feminina abaixo de 40 anos, ocorrem menos de 10 óbitos a cada 100 mil mulheres. Já na faixa etária, a partir de 60 anos, o risco é 10 vezes maior. Para promover a conscientização sobre o câncer de mama, celebramos anualmente o Outubro Rosa. Nesse período de campanha internacional, podemos compartilhar informações, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnósticos e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade. No programa de hoje, vamos falar sobre câncer de mama. Nós vamos conhecer agora a história da Mariana Castro, professora, 33 anos, e há um ano faz tratamento de câncer de mama. Mariana, seja bem-vinda ao Mundo Mulher Insight. Obrigada, Lucilene. Mariana, conta pra gente como que foi o processo de descoberta do câncer de mama. Qual foi o primeiro sinal que você identificou? Eu descobri no autoexame que foi o nódulo, eu apalpei e senti na minha mama direita. E eu já tinha esse hábito de estar fazendo um autoexame, porque eu tive também um nódulo em 2014 na minha mama esquerda. Mas ele não era maligno, não era câncer, era só um cisto. Então, assim, depois disso, eu sempre tive esse hábito de estar fazendo um autoexame. Aí no banho eu senti um nódulo aqui assim, mais ou menos, e ele estava assim, bem duro, bem estranho. E aí eu procurei um ginecologista para dar andamento, né? E ver o que era, fazer os exames de rotina, né? E quando você confirmou que tinha câncer de mama, qual que foi a sua reação? O que você sentiu nesse primeiro momento? Eu tive a confirmação através de uma biópsia, porque nos exames já de imagem, eles já deram BIRADS 4C na ultrassom, e na mamografia deu BIRADS 5, né, que é a classificação que tem dos exames de imagem que já falam que é o câncer mesmo, assim, que pode ser o câncer. Quando eu peguei a biópsia e realmente confirmei que era o câncer, eu fiquei muito assustada, porque no fundo a gente tem uma esperança de não ser, por mais que os exames falem que é, a gente tem aquela esperança. Eu fiquei assim, sem chão, né, totalmente abalada, fiquei muito triste, né, comecei a chorar no consultório, mas assim, depois eu comecei a aceitar, né, que eu tinha que me tratar e me cuidar. E como que foi para você esse início de tratamento do câncer? Como o tumor ele estava bem grande, tinha 5 centímetros, eu não pude iniciar pela cirurgia, que é o normal do protocolo de todas as mulheres que estão com câncer de mama, iniciar pela cirurgia. Eu tive que iniciar pela quimioterapia neoadjuvante, que é a quimioterapia que ela dá uma reduzida no tumor para depois realizar uma cirurgia conservadora. E aí, quando o médico me disse que eu ia começar pela quimioterapia, isso me abalou mais ainda, porque eu estava esperando que eu ia fazer a cirurgia e ficar livre do tumor logo. Mas aí eu iniciei pela quimio e foi assim bem assustador para mim. Qual que foi a maior dificuldade durante o tratamento? Assim, eu acho que perder o cabelo não se compara às reações que eu tive com a quimioterapia. E no meu caso, o tipo do tumor que eu tenho é um HER2 positivo, ele é bem agressivo. E na minha idade, como eu sou jovem, ele é mais agressivo ainda. Então, a maior dificuldade que eu estou enfrentando ainda é que eu entrei na menopausa. E isso, para mim, foi muito complicado, porque eu tenho todos os sintomas de uma mulher mais velha que já está na menopausa, né? E também as reações da quimioterapia. Eu engordei, eu perdi o cabelo. Então, isso acaba que, assim, abala muito a sua autoestima. Como que ficou o seu psicológico
nessa situação de, com 33 anos, tão nova ainda, e já o seu corpo reagindo como uma mulher já mais velha? Como que isso refletiu no seu psicológico? No início foi assim muito complicado, porque você perde o interesse por coisas cotidianas do dia a dia. Eu fiquei mais deprimida, mais desanimada, né, de fazer as coisas do dia a dia. Isso para mim assim foi no início foi muito ruim, né? Abalou muito meu psicológico. Mas aí depois eu tenho uma psicóloga que me acompanha lá onde eu faço tratamento, é a doutora Nicole, e assim ela vem conversando muito comigo, né? Que a gente, paciente oncológica, a gente está além de ser uma paciente oncológica, nós somos mulheres, né? Temos que nos arrumar, maquiar, se sentir bem, né? Com a gente mesma e ter esse incentivo dela e assim eu me enxergar como uma mulher, independente de estar na menopausa, né? Tão jovem, isso para mim foi muito importante. Então assim melhorou muito meu psicológico nesse ponto. Mas eu te falo assim, sinceramente, eu fiquei muito abalada, né? E a sua família? Qual a importância, qual o papel da família durante esse processo, durante esse tratamento de câncer de mama? Eu moro com meus pais, né, e com meu irmão, com a minha filha. Para minha filha, no início foi muito difícil. Ela me veio careca, meu cabelo caindo, porque após 15 dias da primeira quimioterapia, meu cabelo caiu todo. Então ela pegava assim no meu cabelo e saía aquele monte de cabelo na mãozinha dela. Isso para mim foi muito difícil, para ela também foi, porque ela na época tinha 4 anos e eu não sabia como explicar para ela o que eu estava passando. Mas a minha família, assim, meus pais, meu irmão, eles me apoiaram muito nisso. Eles estiveram do meu lado em todos os momentos, estão, né, do meu lado, me apoiando. Então, a minha família teve um papel assim de extrema importância nisso tudo. Eles foram a base mesmo para mim estar do jeito que eu estou, assim, forte. Eu estar conseguindo passar por tudo isso. Mariana, em qual fase está o seu tratamento e o que ainda está previsto para ser feito? Então, eu realizei uma cirurgia em maio, né? Mas agora eu vou realizar uma nova cirurgia porque na primeira cirurgia não foi retirado total o tumor, então agora eu vou ter que fazer uma nova cirurgia para retirar. Essa cirurgia está prevista para esse mês de outubro, não sei ainda a data certa, e assim que eu passar pela cirurgia e me recuperar, eu vou fazer radioterapia, que é uma outra parte do tratamento oncológico. Aí eu vou fazer mais ou menos umas 35 sessões de rádio, que são todos os dias, a gente deita lá no aparelhinho e recebe a radiação no local. Aí eu vou passar por mais esse tratamento. E também eu tomo o tamoxifeno, que é um comprimido que ele bloqueia os hormônios, que é por isso que eu estou na menopausa. E também eu tomo o Herceptin, que é uma medicação que é injetável, como se fosse uma quimioterapia. Eu vou lá na única, fico lá mais ou menos 2 horas tomando essa medicação na veia. Essa medicação eu vou tomar até janeiro do ano que vem, porque ela é só 12 doses. Como que ficou a questão do seu tratamento de câncer nessa fase da pandemia e você ainda com as aulas do ensino remoto? Você que é estudante universitária e também professora. A questão da pandemia para o tratamento foi assim, você ficar com medo de pegar o vírus e você ficar com medo de não ir fazer o tratamento e o câncer se espalhar. Então, eu vivi esses 2 meses e em relação ao meu trabalho de professora, eu tenho conseguido conciliar, manter minha rotina de estudos também e eu tô lá firme e forte. Mesmo com a pandemia, mesmo com o câncer, eu continuei as minhas atividades assim, dentro do possível, normais. Não parei nada. Demorou quanto tempo para o seu cabelo começar a crescer novamente a partir do momento que você iniciou o tratamento? Então, meu cabelo foi assim um milagre, porque eu fiz 4 quimio vermelha, as vermelhas, e eu terminei elas em dezembro. E aí, após esse período, meu cabelo começou a crescer, mas assim, fraquinho, né? Aquela penugenzinha. Ele começou a crescer. Aí eu terminei a quimioterapia, todas as sessões, em abril, dia 13 de abril. Aí após esse término, né? Foi daí meu cabelo cresceu mesmo normalmente. Agora já tá bem grande mesmo, assim. Eu acho até estranho pegar assim e falar, nossa, eu tenho cabelo agora. Quando a oncologista falar para você, você está curada,
acabou o câncer, qual que é a sua primeira atitude? O que você está planejando para quando chegar esse momento? Nossa, eu já pensei tanto nesse momento, sabe, Luzlene? Eu já pensei muita coisa, assim. Se eu puder, eu vou fazer uma viagem, mas é da vontade, assim, que dá de sair gritando para todo mundo que você tá curada, de abraçar todo mundo. É tipo uma sensação, assim, que eu tô desejando ela desde quando eu descobri o câncer. E eu espero que seja breve, que logo minha doutora possa falar isso para mim, que eu tô curada. Mas é uma coisa, assim, que, para te falar mesmo, assim, o que eu faria, tem tanta coisa que dá vontade de fazer, sabe? Que eu não pude fazer durante o tratamento. Evitei de sair muitas vezes. Às vezes de tomar um vinho, uma coisa assim simples, né? No final do ano, que foi Natal, eu não podia beber nada alcoólico. Então, assim, várias coisas que você pensa que pode fazer e que depois que estiver curada vai poder voltar a fazer. E o que você diria para as pessoas que estão nos assistindo agora, nesse momento? Qual seria a sua mensagem para elas em relação ao câncer de mama? Eu diria para as mulheres que prevenir é, sem dúvida, a melhor opção mesmo. Autoexame, exame de rotina, mamografia, ultrassom, sempre estar acompanhando, né? Porque se a gente tem esse costume de ser vaidosa, de estar no salão fazendo a unha, de colocar cílios, de fazer um botox, muitas mulheres fazem, então por que a gente não faz o autoexame, né? Porque não adianta nada você estar bonita por fora, mas por dentro tá com um problema tão grave, né? Então eu acho que meu recado mesmo é esse, para as mulheres se cuidarem e fazerem um autoexame e exames de rotina. Obrigada por sua participação aqui no nosso programa, obrigada por compartilhar a sua experiência de vida conosco. Eu que agradeço, Luzlene, pelo convite, por essa oportunidade. E eu converso agora com a doutora Milena Coelho, oncologista. Doutora Milena Coelho, seja bem-vinda ao programa Mundo Mulher Inside. Obrigada, Luzilene, obrigada pelo convite e vamos falar sobre a saúde da mulher. Explica pra gente o que é o câncer de mama. Luzilene, é importantíssimo a gente falar sobre o câncer de mama, né? O câncer de mama é o câncer, né? O tumor maligno que mais acomete as mulheres no mundo todo, não é só no Brasil, né? Tanto é que essa campanha que é feita todo mês de outubro, todo ano, é uma campanha mundial, né? Então, assim, o câncer de mama é uma doença maligna que acomete as mulheres. São tumores que começam na mama, tem um potencial de cura muito alto quando descobertos no início. Então, essa que é a importância da gente falar sobre o assunto câncer de mama para orientar as mulheres a sempre estarem fazendo os seus exames de prevenção. Quais são as diferenças entre o tumor invasivo e o não invasivo? O tumor invasivo é aquele que realmente já tem uma invasão no tecido onde que ele começou. Aquele que não é invasivo, que a gente chama de in situ, é um tumor extremamente superficial ainda. Então, os tumores in situ, eles não têm o potencial de dar metástases, por exemplo, porque eles são extremamente superficiais. Mas a grande maioria das mulheres, quando a gente descobre o câncer, já estão na fase invasiva. Porque o in situ são tumores muito pequenos, geralmente é um achado assim, ao acaso mesmo, num exame, e na hora que vai operar ainda está naquela fase bem inicial. Então, a grande maioria são invasivos, e são os invasivos que nos preocupam justamente pelo potencial de cada vez mais invadindo aquele órgão onde começou, no caso a mama, e com o tempo poder dar, inclusive, as metástases. Doutora, e quais são os tipos de câncer de mama? São vários tipos de câncer de mama, né? Os dois principais que nós temos são o ductal, lobular, são dois cânceres mais prevalentes na população. Cada um deles tem uma característica. Hoje em dia a gente subdivide os tipos de câncer de acordo com o seu perfil. Então, tem um perfil da imunistoquímica, por exemplo, tem um perfil de grau. Que grau que é esse tumor? Se é 1, se é 2, se é 3? O perfil da imunistoquímica, se é um luminal A, luminal B.
Então, existem vários subtipos do câncer de mama hoje, e cada subtipo hoje a gente sabe que tem uma tendência a um tratamento, às vezes mais específico, ou às vezes mais direcionado para um tumor que é mais agressivo. Por exemplo, os tipos triplo negativos são tumores mais agressivos de mama, acontecem muito em mulheres jovens. Então, a importância é a gente saber o subtipo e tratar de acordo com isso que vem no resultado da biópsia. Câncer de mama tem sintomas? Como identificar os sintomas? É muito bom a gente falar sobre os sintomas, né? O principal sintoma de câncer de mama realmente é o nódulo mamário. Então, a grande maioria das mulheres falam, não, notei um nódulo, e esse nódulo às vezes foi crescendo, né? Ou foi mudando mesmo a característica, e quando vai fazer a mamografia realmente já é um nódulo suspeito. O nódulo é o mais comum, mas a gente tem outros tipos, né, de sintomas. Por exemplo, às vezes não é um nódulo na mama, mas é um nódulo na axila. Então, muitas vezes o primeiro sintoma começa na axila e não na mama. Muitas vezes tem algum tipo ou de escamação ou descarga, né, secreção pelo mamilo. Então, são alguns dos principais sintomas. Quais são os fatores de risco para o câncer de mama? Olha, para começar a idade, né? As mulheres acima de 50 anos têm uma chance maior de desenvolver câncer de mama. A gente sabe que os hábitos de vida hoje têm muita influência no desenvolvimento de qualquer tipo de câncer, inclusive o câncer de mama. Então, as mulheres que são mais sedentárias, mulheres obesas, que não têm uma dieta adequada, essas têm mais predisposição a ter câncer. Dependendo da história familiar, essa mulher também vai ter uma predisposição maior ao câncer. Uso de anticoncepcional hoje, a gente sabe que tem relação com o desenvolvimento de câncer de mama, mas é um assunto que traz ainda muita discussão, porque apesar de saber que ele aumenta o risco de câncer de mama, mas ele protege contra alguns outros tipos de câncer, os anticoncepcionais, por exemplo, câncer de útero, câncer de ovário, e tem o benefício, na verdade, de como método contraceptivo, né? Então, assim, isso aí é muito discutível, mas hoje a gente fala para sempre a mulher estar conversando com o seu ginecologista, o tempo que faz uso de anticoncepcional, quais são esses fatores para evitar mesmo um gatilho, né? Evitar realmente alguma coisa que vai dar essa predisposição maior ao câncer de mama. Reposição hormonal, colesterol alto, também podem ser algum indício de câncer de mama? Podem contribuir de alguma forma? O colesterol não tem essa associação, o colesterol diretamente com câncer de mama. O que a gente fala são sobre os hábitos de vida em geral, né? Então, assim, evitar o que a gente chama de síndrome metabólica, que realmente realmente um desequilíbrio total na parte de gordura, de metabolização de gordura, falta de atividade física, isso sim pode desencadear. E as terapias de reposição hormonais, principalmente na pós-menopausa, muitas vezes são indicadas, têm sua indicação, porque realmente tem mulheres que ficam muito sintomáticas na pós-menopausa, mas a decisão de fazer uma terapia de reposição hormonal tem que ser muito bem conversada entre o médico e o paciente, levantar a história familiar dessa paciente, e se for fazer a terapia de reposição, que ela seja feita no máximo por 5 anos, porque a gente sabe que quanto maior a exposição do organismo da mulher a qualquer tipo de hormônio, né, pode ser um gatilho para o desenvolvimento de câncer. Mulheres com idade abaixo de 40 anos não estão no fator de risco, mas também podem desenvolver câncer de mama. Explica pra gente sobre isso, doutora. Sabemos de alguns fatores, por exemplo, o fator genético, né? O fator genético, assim, com uma mutação genética, é um dos fatores que mais justificam o câncer em pessoas jovens, né? Abaixo de 40, 35 anos. Mas muitas vezes a gente não sabe explicar o porquê de ter determinado câncer ter aparecido uma mulher que é extremamente saudável, que não tem história familiar nenhuma e que não tem uma mutação genética específica. Então, a gente ainda não consegue, muitas vezes, desvendar a causa do câncer
assim, o câncer ele é multifatorial, não existe uma causa específica, né? Agora, é importante a gente falar que as mulheres jovens podem sim e têm tido câncer de mama, por isso que as orientações são principalmente com relação a mulher se conhecer, a mulher saber da sua mama, fazer o autoexame, porque qualquer nódulo de diferente, qualquer alteração na mama, tem que procurar um profissional. Vale lembrar que o autoexame da mama é aquele exame que a própria mulher faz, a gente orienta a fazer dentro do chuveiro, na hora que está tomando banho, porque o sabonete ajuda a deslizar mais, né? Dá para sentir mais nódulos quando você faz embaixo do chuveiro. E se identificar algum nódulozinho, procurar realmente a ajuda de um ginecologista ou diretamente de um mastologista. Vamos aqui fazer uma consideração importante, que a grande maioria dos nódulos que nós detectamos, seja em ultrassom, seja no próprio exame da mama, a maioria são tumores benignos. Não é porque fez uma palpação, sentiu um nódulo, que já tem indício de ser um nódulo maligno. Então, assim, as mulheres jovens devem fazer o autoexame das mamas, né? Conhecer e, diante de qualquer mudança ou qualquer indício aí de que realmente não está dentro do normal, procurar ajuda médica. Os testes de mutação são importantes justamente para a gente ver isso, né? Qual mulher tem a predisposição ao câncer de mama? Os testes têm indicações específicas, não é todo mundo que faz o teste de mutação, mas naquelas mulheres jovens que têm um câncer de mama, que fazem um teste de mutação genética e estão mutadas, têm o teste positivo, essas mulheres têm indicação, às vezes, até de operar outra mama, para evitar um câncer de realmente aparecer. Foi o caso daquela atriz Angelina Jolie, né? Então, assim, tudo isso a gente leva em consideração na hora de fazer todo esse check-up, toda essa avaliação de uma paciente jovem. Uma pessoa da família desenvolveu o câncer, quer dizer que as descendentes têm mais chances de também adquirir a doença, mas não é uma regra. Exatamente. Assim, você ter família, né, ter parentes de primeiro grau, por exemplo, a mãe com câncer de mama, realmente ter um parente de primeiro grau aumenta o risco, mas não significa que esse câncer da mãe é um câncer hereditário, ou seja, que passou para a descendência. Então, assim, o que a gente orienta é que tenha os mesmos cuidados, né? Assim, conhecer o corpo, fazer o autoexame, ver se realmente é caso para fazer um teste genético, fazer os exames de rotina com o ginecologista, né? Porque o que a gente bate muito na tecla sobre os exames preventivos, por que vem o Outubro Rosa? Para a gente lembrar, quem ainda não fez os seus exames preventivos esse ano, vamos fazer. É para isso que serve a campanha, porque a prevenção, o próprio nome já diz, ela é uma prevenção. Então, você, às vezes, diagnostica um nódulo numa mamografia que não está a nível ainda de palpação. Uma palpação a gente consegue fazer de um nódulo já grande, geralmente de 2 centímetros ou mais. A prevenção com os exames vem justamente nessa fase anterior a isso. Antes de sentir o nódulo, será que eu tenho alguma coisinha na mama? Antes de eu palpar, será que eu já tenho alguma coisa? Porque quanto mais precocemente os exames mostram um tumor, maiores são as chances de cura. E quando a gente fala em tratamento, uma grande preocupação que a maioria das pessoas tem são dos efeitos colaterais. Fala pra gente sobre isso. Os efeitos colaterais mudam muito de acordo com o tratamento escolhido e com o próprio organismo da pessoa que está sendo submetida àquele tratamento. As quimioterapias realmente dão muitos sintomas. A gente, até as mulheres falam, a quimioterapia branca ou a vermelha? Porque realmente tem diferença até nos sintomas. As vermelhas, que a gente fala que é uma classe, né, de quimioterápicos, eles podem dar mais enjoo, pode dar mais náusea, chegando a ter vômito, né? A gente faz medicações para evitar que tenha esses sintomas, prescreve remédios para ter em casa. Então, assim, as taxas de realmente complicações são muito baixas. Outras quimioterapias dão dores musculares, dor nas articulações, aquela fadiga, falta de ânimo, às vezes falta de apetite.
são todos sintomas de uma quimioterapia, além da queda do cabelo. A grande maioria das quimioterapias que nós fazemos para câncer de mama apresenta essa alopécia, que é a queda do cabelo, né? Hoje em dia, aí a gente tem tratamentos que não dão quase nada de sintomas, por exemplo, hormonioterapias, que são tratamentos de manutenção, depois que já fez todo um tratamento, vai fazer só uma manutenção, às vezes faz com hormonioterapia se aquela mulher for realmente indicado para hormonioterapia. Pode dar onda de calor, dor no corpo, dor muscular, mas geralmente são sintomas limitados que vão melhorando com o tempo. E, assim, radioterapia geralmente o efeito é mais local, então pode dar um pouco de, como se fosse uma queimação mesmo na pele, né? A dermatite que a gente fala. Então, cada tratamento tem os seus sintomas, mas hoje em dia a gente consegue manejar muito bem os sintomas a ponto de, assim, realmente não ter tanto impacto na qualidade de vida da mulher. E é claro que isso também depende de cada organismo, cada um reage de uma forma. Vale lembrar aqui também, a gente falando dos tratamentos e tudo, e do câncer em geral, que o câncer de mama, Luzilene, também pode dar em homens, né? Muitas vezes isso passa despercebido. Ah, não, é só na mulher. E não é. A gente tem indício de câncer, um índice, né, de câncer de mama em homens. E o câncer de mama em homem, ele tende a ser mais preocupante, né? Então, assim, os tratamentos são os mesmos, o cuidado é o mesmo, cirurgia, quimioterapia, radioterapia, tudo isso faz parte. Só que no caso dos homens, eles não têm tanto esse cuidado em estar fazendo autoexame, também ainda não tem uma campanha direcionada para eles nesse sentido, né? Se as mulheres que já são as maiores vítimas do câncer precisam de uma campanha internacional para lembrá-las, né, que precisa fazer o exame, que precisa da prevenção, imagina os homens. Isso passa totalmente despercebido, porque realmente não é assim uma coisa que a gente vê toda hora as pessoas falando. Tanto é que vai vir o Novembro Azul, que é sobre o câncer de próstata. Mas todas as vezes que eu falo nas palestras sobre Novembro Azul, já faz um apanhado geral em tudo, porque não é só o câncer de próstata, né? Então, assim, homens geralmente tendem a não ir nos médicos, não fazem os seus exames preventivos direito. Às vezes você vai perguntar, não, tinha 3, 4 anos que eu não fazia nenhum exame. Então, é isso que realmente faz a diferença. E é importante a gente lembrar também, no Outubro Rosa, é importante a gente lembrar dessa questão do câncer de mama no homem. Doutora, e depois que encerra o tratamento, a mulher está curada do câncer de mama. Ela pode engravidar? Pode amamentar? Hoje em dia, a gente fazendo diagnósticos de mulheres cada vez mais jovens, né? Isso aí realmente está muito em discussão. Mas as mulheres que estão tratadas, e o tratado não é assim aquela mulher que terminou a quimioterapia, a radioterapia, não. É realmente completar o tratamento todo, né? Fazer toda a hormonioterapia que a gente indica aí, que são 5 anos de tratamento. Depois que completa essa fase, a mulher pode tentar uma gestação. É claro que não dá para a gente falar, isso tudo é colocado na balança com a mulher, com a família, porque realmente, assim, pela variação hormonal que acontece no organismo durante a gestação, a gente não sabe se isso pode ser um gatilho, alguma coisa para o desenvolvimento recidiva do câncer, né? Mas, assim, como a gente sabe que a partir do 2º ou 3º ano, as chances de recidivas vão só diminuindo, então, depois que chega desse 5º ano em diante, as mulheres podem tentar uma gestação, desde que bem orientadas, desde que sejam, assim, muito bem, cuidadosamente acompanhadas pelo ginecologista, pelo oncologista e saiba realmente as indicações dessa liberação, entre aspas, né, para uma gestação. Doutora, e qual seria a sua orientação final para todos que estão nos assistindo nesse momento? A orientação é: cuidem-se, mulheres, cuidem-se, homens, né? As mulheres que têm os homens em casa, orientem sobre a importância da prevenção. A prevenção é você cuidar de você e conseguir diagnosticar qualquer tipo de doença, não é só o câncer, na fase mais inicial que pode ter. Porque a gente sabe que hoje o câncer de mama tem cura, as mulheres ficam curadas do câncer, mas desde que isso seja feito em fases muito iniciais.
Então, é o cuidado com a sua saúde, faça os seus exames de prevenção, mamografia a partir dos 40 anos, Papa Nicolau, que é o preventivo, né, o citológico, acompanhe com seu oncologista e cuidem da sua saúde, que é o bem mais precioso que a gente pode ter. Muito obrigada, doutora Milena, por participar conosco aqui do nosso programa. Agradeço as suas informações, que com certeza vão ajudar muitas mulheres que estão nos assistindo e os familiares. Obrigada a você, Luzilene, pelo convite. Parabéns pelo programa e pelo espaço para a gente poder falar desse assunto tão importante nesse mês de outubro. Obrigada. Tchau. Chegamos ao fim de mais um programa Mundo Mulher Inside. Tema muito importante para todas nós mulheres e também para os homens. Deixe aqui a sua opinião, seu comentário. Obrigada a vocês que estão nos assistindo e a todos que estão curtindo o nosso programa e seguindo nas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Venha viver seu Mundo Mulher Inside. Tchau, tchau!